Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1 e na videoaula de hoje vamos continuar com os limites fundamentais. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar duas proposições que caracterizam os chamados limites fundamentais. Proposição 2. Limite de 1 mais 1 sobre x, isso tudo elevado a x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é igual ao número e, onde esse e é o número irracional neperiano cujo valor aproximado é 2,71, 82, 81 e por aí vai. A prova desta proposição envolve noções de séries. Por esse motivo, será aqui omitida. Nós vamos apenas usar esse resultado. Exemplo 1. Prove que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero é o número e. Então, para provar que esse limite existe e de fato é o número e, teríamos que mostrar que o limite dessa função quando x tende a zero pela direita e quando x tende a zero pela esquerda é o número e. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o limite dessa função quando x tende a zero pela direita. O primeiro passo é fazer uma substituição de variável. Fazendo x igual a 1 sobre t, temos que t tende ao mais infinito quando x tende a zero pela direita. Ok. Logo, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é igual. Então, no lugar do x tendendo a zero pela direita, nós vamos colocar t tendendo a mais infinito. No lugar de x, nós vamos colocar 1 sobre t. Observe que aqui tem 1 sobre x, né? E lembrando que x é 1 sobre t. Isso aqui vai ficar o próprio t, né? 1 sobre t. Conservando aí o 1 e multiplicando invertido a fração de baixo, vocês vão obter o t. Agora, nós temos o limite fundamental, né? Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, quando t tende ao mais infinito, é o número e. Da mesma forma, prova-se que o limite dessa função quando x tende a zero pela esquerda também é o número e. O que vai mudar aqui é quando for substituir as variáveis, vocês vão encontrar no lugar do x tendendo a zero pela esquerda, vocês vão substituir t tende a menos infinito. Portanto, vocês vão concluir que o limite dessa função quando x tende a zero é o número e. Proposição 3. Limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero é igual a ln de a. E isso para a maior que zero e diferente de 1. Então, vamos lá. Vamos fazer a prova. Fazendo t igual a elevado a x menos 1, ou seja, estou chamando o numerador de t. Então, temos que passa o menos 1 para o outro lado, então a elevado a x é igual a t mais 1. Aplicando os logaritmos neperianos na igualdade acima, temos ln de a elevado a x igual a ln de t mais 1. Usando as propriedades de logaritmo, o x vem para a frente do ln de a. Então, temos x vezes ln de a igual a ln de t mais 1. Vou isolar o x. Então, fica x igual a ln de t mais 1 sobre ln de a. Observe que quando x tende a zero, onde que o x é diferente de zero, temos que t também tende a zero, né? Quando x tende a zero aqui, isso aqui vai tender a 1. 1 menos 1, 0. Beleza. E o t tem que ser diferente de zero. Então, podemos escrever limite de, no lugar do ax menos 1, vamos colocar o t. No lugar do x, vamos colocar o ln de t mais 1 sobre ln de a. No lugar de x tendendo a zero, vamos colocar t tendendo a zero. Vamos manter esse t e multiplicar invertido por essa fração. Então, vamos ter t vezes ln de a sobre ln de t mais 1, aqui quando t tende a zero, continua. O ln de a é uma constante, então ele pode sair aqui do limite, usando as propriedades de limite, né? Então, temos ln de a vezes limite de t sobre ln de t mais 1 quando t tende a zero. Vou usar mais algumas manipulações algébricas.
Aqui eu posso reescrever a nossa função da seguinte forma: 1 sobre ln de t mais 1 sobre t. Vocês podem aqui conservar o 1, né, e multiplicar invertido pela fração ln de t mais 1 sobre t, que vocês voltam nesse carinha anterior. Beleza. Usando as propriedades de limite, o limite do quociente é o quociente do limite. Então, continua aqui o ln de a vezes limite de 1 quando t tende a zero sobre limite desse carinha aqui de baixo. Vamos para o próximo slide. Continuando, nós encontramos então ln de a vezes limite de 1 quando t tende a zero sobre limite de ln de t mais 1 sobre t quando t tende a zero. Limite de 1 quando t tende a zero sabemos que é 1. Aqui nós vamos usar as propriedades de logaritmo. Esse 1 sobre t, ele está multiplicando o ln de t mais 1. Né? Poderíamos escrever 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Esse 1 sobre t, ele vem para o expoente de t mais 1. Estou apenas usando as propriedades de logaritmo. Beleza. Agora, usando as propriedades de limite, podemos reescrever esse carinha da seguinte forma, né? ln de limite desse carinha aqui todo. E observe que o limite desse carinha aqui, né, de t mais 1 elevado a 1 sobre t quando t tende a zero, é o limite fundamental 2, que apresentamos no início da nossa videoaula. A única diferença aqui é que nós trocamos a variável x por t. Beleza, então esse limite nós sabemos que vai dar o número e. Então temos, olha, ln de a vezes 1 sobre ln de e, que nós sabemos que é 1, né? 1 sobre 1 dá 1, 1 vezes ln de a dá ln de a. Portanto, o limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero é igual a ln de a. Exemplo 1. Calcule limite de a elevado a x menos b elevado a x sobre x quando x tende a zero. Primeiro passo. Olhando para esse limite, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O numerador tende a zero, né? A elevado a x menos b elevado a x quando x tende a zero. E no denominador também vai tender a zero. Então, temos que resolver esse limite tentando reescrever nossa função. O primeiro passo é olhar para os limites fundamentais. Às vezes, vai ser possível reescrever nossa função de uma forma bem parecida ou, se não, igual aos limites fundamentais. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas. Aqui no numerador, eu vou colocar, por exemplo, o b elevado a x em evidência. Então, vamos ter a elevado a x sobre b elevado a x menos 1. Observe que eu posso voltar para a nossa função anterior, multiplicando b elevado a x por esses carinhas, né? b elevado a x cancela com b elevado a x, fica a elevado a x. b elevado a x menos 1 é b elevado a x. Ok. Vou usar as propriedades de limite. Então, vamos ter limite de b elevado a x, quando x tende a zero, vezes o limite desse carinha todo aqui que sobrou. Olha que maneiro. Esse limite é o limite fundamental 3 que nós apresentamos, né? Limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero é ln desse carinha aqui que está elevado a x, que no caso é o a. E aqui nós temos o quê? A elevado a x sobre b elevado a x é a mesma coisa que a sobre b elevado a x. Então, aplicando aqui o limite fundamental, nós vamos ter ln de a sobre b. Aqui nós temos o quê? Olha? Limite de b elevado a x quando x tende a zero, isso aqui vai tender a 1. Então, fica 1 vezes ln de a sobre b, que é igual a ln de a sobre b. Exercício resolvido. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Stuart e do livro Cálculo A da Diva Flame. Funções, limites, derivação e integração. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.